Olá, crianças, meninos e meninas do terceiro ano, meninos e meninas espertos e espertas que gostam de estudar, que gostam de ciências, né? Preparados para a nossa aulinha de hoje? Lembram que eu falei para vocês que nós iríamos continuar a falar sobre a luz? Então, nossa aulinha de hoje, na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre a luz e os objetos. Nós falamos na aula passada sobre a luz em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a luz e os objetos, certo? Ver como é que a luz se relaciona com os objetos, como é que acontece essa questão da sombra e tudo mais, tá bom? Então, peguem o módulo 3 de vocês, módulo 3, e abram na página 189, que nós já vamos começar respondendo uma questãozinha para poder entendermos melhor sobre esse assunto, tá bom? Vem comigo. Olha só, a luz e os objetos, né? Nós temos aqui uma cena, né? Uma cena do dia a dia mesmo, duas pessoas na sala, né? Um casal sentado no sofá, assistindo TV, ele está lendo um livro, não é isso? Então, a sala, ela está iluminada, né? Dá para perceber que ela está iluminada. Nós temos uma lâmpada ali e nós temos aqui também uma TV, certo? Então, você vai circular agora na cena os objetos que estão emitindo luz. Os objetos que produzem luz, que trazem luz para o ambiente, que iluminam o ambiente. Emitir luz é iluminar, certo? Então, quais são os objetos que estão iluminando esse ambiente, gente? Quais são? Isso. Então, já está aí, né? Vocês vão fazer isso. Vocês vão circular, como está na imagem aqui, os objetos que estão emitindo luz, que estão iluminando o ambiente, que são a lâmpada, né? A lâmpada e a TV. Então, esses dois objetos estão iluminando este ambiente. A TV, ela também emite luz, né? Se nós estamos num ambiente fechado, escuro, e a gente liga a TV, então a gente vai ter ali uma luz, uma iluminação do ambiente, certo? Então, nós temos esses dois objetos. Vamos seguir, então. Circularam os dois objetos. Então, na aula passada, nós vimos que esses objetos que emitem luz são chamados de fonte de luz, né? Lembra que nós falamos que existe a fonte de luz natural e a fonte de luz artificial? Então, uma fonte de luz, seja natural ou seja artificial, ela também pode ser chamada de corpo luminoso. Olha só, nós podemos chamar as fontes de luz também de corpo luminoso, certo? Por quê? Por que nós chamamos de corpo luminoso? Porque eles são capazes de emitir, né, de iluminar com luz própria, né? Então, eles são capazes de iluminar alguma coisa, de iluminar um ambiente, certo? Por isso a gente chama eles de corpo luminoso. O televisor ligado, aquela TV ligada lá na cena e a lâmpada acesa, eles são exemplos de corpos luminosos. Então, são fontes de luz. E aí, são fontes de luz artificiais ou naturais? Artificiais, né, gente? Foram criados pelo homem, certo? Então, são fontes de luz e podem ser chamados também de corpos luminosos, certo? Além deles, quais são outros corpos luminosos que nós temos? Além do televisor e da lâmpada, né? Nós temos também exemplos de corpos luminosos, o sol, as outras estrelas, as velas, as lanternas, né? Entre outras coisas, os faróis dos carros, né? Todos são corpos luminosos. Já um corpo iluminado, esses são luminosos porque eles iluminam, eles têm luz. E um corpo iluminado é aquele que não tem luz própria, ele não tem luz. Então, na cena, gente, nós vimos lá que tinha um sofá,
tinha o tapete, tinha o livro e tinha as próprias pessoas que estavam lá. Vai olhando aí no seu livro. Tem o sofá, tem o tapete, tem o livro e tem as pessoas. Esses elementos, eles têm luz? Eles emitem luz? Eles iluminam alguma coisa? Não, né? O sofá, o tapete, o livro e as pessoas não iluminam nada. Eles são iluminados. Então, eles são chamados de corpos iluminados. Corpo iluminado ou corpos iluminados. Tá bom? Então, vamos lembrar, para a gente aprender, né? Para a gente compreender bem, é só lembrar daquele assunto que eu até falei na aula passada. As estrelas, né? São astros luminosos. Os planetas são astros iluminados, certo? Então, luminoso é aquilo que ilumina. E iluminado é aquilo que não tem luz própria. É iluminado por outro elemento, tá bom? Pronto. Então, vimos que o livro é um corpo iluminado. Ele não tem luz. Ele é iluminado por alguma coisa. Como é que a gente consegue ler um livro se ele não tem luz própria, né? Olha só, que pergunta. Como é que a gente consegue ler um livro? Como é que o rapaz da imagem estava lendo um livro se o livro não tem luz? Vamos ver como é que isso acontece, gente? Vamos ver. Olha, aqui no livro de vocês vai explicar direitinho como é que acontece essa história. Como é que a gente pode ler um livro, né? À noite, num ambiente onde existe alguma fonte de luz, né? Se o livro não emite luz, né? Se ele não tem luz própria. Então, vamos lá. A gente consegue enxergar os corpos iluminados em um ambiente quando eles são iluminados por alguma coisa, gente. Então, é o que você ia dizer, né? A gente só consegue ver o livro por causa de alguma fonte de luz. Então, o rapaz só está conseguindo ler porque tem aqui uma lâmpada, né, acesa, bem ali pertinho dele e que está iluminando e possibilitando que ele veja esse livro, que ele veja o que tem nesse livro, certo? Mas como é que essa luz é captada? Como é que isso acontece? Olha só, parte da luz que atinge o livro é refletida e chega ao olho humano. Olha, a luz sai daqui, do corpo luminoso, que é a lâmpada, né? Ela é luminosa porque emite luz. Então, a luz vem daqui, bate no livro, certo? E parte dessa luz que bateu no livro, ela vem para o olho humano, para o olho do rapaz lá que está lendo. Essa luz, ela vem para cá, ó. Uma parte chega aqui, uma parte se perde, a outra vem para cá, certo? E aqui nós temos uma imagem maior mostrando o olho dele. A luz chega ao olho e atravessa a pupila, que é essa partezinha preta do nosso olho aqui, certo? Essa bolinha. Então, a luz atravessa a pupila e outras estruturas também, porque tem os nervos, tem outras coisas desse órgão, e atinge a retina. A retina é o fundo do olho, fica lá atrás do olho, certo? Quando a luz atinge essa parte aqui que a gente chama de retina, a pessoa enxerga o livro, certo? Então, gente, parece meio complicadinho, né? Mas é só para vocês entenderem mais ou menos como é que acontece isso. Então, perceberam que é toda uma tecnologia, né? Uma tecnologia aí para a gente poder enxergar. Então, a luz bate no livro, o livro vai para o olho, daqui da pupila vai lá para a parte de trás e assim a gente enxerga. Então, mas isso não demora a acontecer, isso acontece rapidinho, né? Rapidinho. E aí a gente consegue enxergar. Mas tudo isso por quê? Porque existe um corpo luminoso. Porque o livro não tem luz, então a luz tem que vir de algum lugar, certo? Então, a luz, quando atinge alguma coisa, ela pode atravessar esse objeto ou não. Isso depende do material do objeto. Vamos ver isso. Vamos ver aqui como é que isso acontece. Olha, nós temos diferentes tipos de materiais, gente. Tem materiais que bloqueiam a passagem da luz, certo? Quando a luz bate, ele bloqueia. Ó, vocês estão percebendo aqui que tem aqui uma pessoa segurando uma lapiseira, né? Uma maquinazinha de fazer a ponta do lápis. Então,
parte dessa lapiseira você está vendo, mas parte dela está atrás de alguma coisa, me parece uma madeira, um pedaço de madeira, alguma coisa assim, né? Então a gente não está conseguindo ver o resto da mão e parte da lapiseira. Por quê? Porque quando a luz bate sobre esse material, né, é bloqueado, a gente não vê o que está por detrás, certo? Não conseguimos enxergar através desse material. Então, esse tipo de material aqui, que bloqueia a luz, é chamado de material opaco. Opaco. É um material que não deixa a luz passar, certo? Não deixa a luz atravessar. É madeira, né? É o tecido, né? E há outros tipos, papelão, outros tipos de material, tá bom? Então, nós temos aqui, nesse caso aqui já é diferente. Materiais que permitem a passagem de parte da luz que incide sobre eles são chamados de translúcidos. Translúcidos são aqueles materiais, ó, nós temos aqui a mão com a lapiseira está atrás de um material, certo? De determinado material. Pode ser um papelzinho bem fino, um papel manteiga, por exemplo, né? Ou então um vidro que seja meio fosco, como a gente chama, né? Então, nós não conseguimos enxergar nitidamente o que está lá atrás. Está meio embaçado, né, gente? Está meio embaçado. Estão percebendo isso? Então, esse tipo de material é chamado de material translúcido. Translúcido. É esse material que deixa passar só uma parte da luz. Só uma parte. A outra parte não consegue passar. É um material translúcido, certo? E existem materiais que permitem a passagem da luz, permitem que a luz passe, ou seja, permitem que a gente veja através deles. Por exemplo, o vidro. Olha aqui, essa mão com a lapiseira está atrás de um vidro, estão percebendo? E a gente, mesmo assim, a gente está enxergando a mão com a lapiseira. Então, o vidro é um material que a gente chama de transparente, porque ele permite que a gente enxergue através dele, tá bom? Então, esses são tipos de materiais, são tipos de objetos que permitem ou não a passagem da luz. O opaco, ele não permite, a gente não enxerga através dele. O translúcido, a gente enxerga mais ou menos, certo? E o transparente, a gente consegue enxergar, tá bom? Para vocês entenderem melhor isso, eu vou mostrar para vocês outros objetos aqui, tá? Para vocês entenderem melhor aqui como é que funcionam esses objetos. Olha só, gente. Lembrem, o objeto opaco não permite ver através dele. Olha só, a luz bate aqui e não passa. Não permite. Esse é um objeto opaco, certo? Então, ele não permite ver através dele. Nós temos aqui um objeto translúcido. Por que que ele é translúcido? Ele permite ver mais ou menos, né? Ó, a luz bate e atravessa uma parte da luz e outra não. Se a gente olhar assim bem, a gente vê assim, é meio complicado, mas vê mais ou menos, né? É translúcido. E esse aqui é transparente, porque ele permite ver. Ele não é 100% transparente, tem vidros, né, que são mais, outros que são menos, mas ele é, em relação aos outros, ele é transparente. Então, opaco, translúcido e transparente. Tá vendo? Não é nada difícil, certo? Vamos voltar para cá e continuar na página agora 191. Na página 191, nós vamos ver o que é que ocorre quando a luz ela bate nos objetos opacos e translúcidos. Vamos ver. Gente, vocês já ouviram falar no teatro de sombras? Teatro de sombras. Se não ouviram, depois façam uma pesquisa no Google para vocês verem. Peguem algum vídeo no YouTube para vocês verem sobre teatro de sombra, que é um teatro muito interessante, que utiliza, ao invés de personagens reais, utiliza as sombras. Você vai ver as sombras no palco e as sombras vão criar imagens e enfim,
vão representar, né, de alguma forma. Então, é muito interessante, certo? Então, veja só. O bloqueio da passagem da luz por materiais opacos e translúcidos resulta na formação de sombras. Estão vendo aqui que a garotinha, ela está com alguns objetos na mão, né? E aí, esses objetos, quando a fonte de luz, quando a luz bate neles, né? Aqui o garoto está utilizando uma lanterna, né? E aí a luz da lanterna, quando bate nesses objetos que ela tem na mão, forma sombras lá atrás, né? Então, essa luz, por que formou sombra? Porque a luz foi bloqueada, certo? Então, formou a sombra, ok? Então, quando acontece isso, a luz bate num objeto opaco ou um objeto translúcido, aí vai acontecer, principalmente nos opacos, vai acontecer isso, porque bloqueia a passagem da luz e vai formar a sombra. E muita gente aproveita dessa sombra para fazer teatro, e isso é muito interessante. Então, para que a sombra se forme, nós precisamos de 3 coisas, gente. Para que a sombra se forme, nós precisamos de 3 coisas. De uma fonte de luz, certo? Uma fonte de luz precisa. Nós precisamos de um corpo opaco de preferência, né? Que é aquele que não deixa a luz passar. E um anteparo, que é onde se projeta a sombra, certo? Então, precisamos de uma fonte de luz. A fonte de luz está sendo aqui o que, gente? A lanterna. Fonte de luz é a lanterna. É uma fonte de luz natural ou artificial? Artificial, muito bem, estão prestando atenção. Fonte de luz artificial. Precisamos de um corpo opaco. O que é o corpo opaco? São os objetos que ela tem nas mãos e até ela mesma, né? Ó, porque está formando sombra. A figura dela está formando uma sombra também. Então, aqui nós temos os corpos opacos, né? E precisa também de um anteparo. O que é um anteparo? É o lugar que tem atrás onde a sombra está aparecendo. Olha lá no fundo, uma parede, né? O próprio chão, que é onde está a sombra, onde aparece a sombra, tá certo? Então, aqui é a fonte de luz, aqui é o corpo opaco, né? Os objetos que ela tem na mão principalmente, e a parede lá no fundo está sendo o anteparo, tá bom? Então, só para a gente entender mais ou menos. A luz que incide sobre os corpos opacos e translúcidos pode ser refletida, mudando sua trajetória. Pronto, gente, aí aqui a gente chega na questão do espelho, né? O espelho, que é um outro corpo que é interessante da gente prestar atenção no que acontece. Olha o que acontece com o espelho em relação à luz, né? Os raios de luz, eles chegam, são paralelos, ou seja, estão um ao lado do outro, né? São paralelos e eles batem na superfície do espelho. Ó, aqui é a superfície do espelho. É um espelho, como se tivesse um espelho deitado, né? Então, eles batem aqui, né, no espelho, e esses raios de luz, eles são refletidos, ó, eles refletem, a gente chama de refletir. Eles batem e eles voltam seguindo a mesma orientação. Vocês estão percebendo que eles chegaram aqui todos organizadozinhos, uns ao lado dos outros, né? E chegaram aqui, bateram e partiram também na mesma, né, na direção contrária, mas também um ao lado do outro. Então a gente chama isso de reflexo. Eles refletiram. É por isso que o espelho, ele reflete a nossa imagem. Bate lá e vem na nossa direção novamente, tá certo? E por causa do material pelo qual ele é fabricado, então acaba refletindo a nossa imagem nele, tá certo? Então agora, gente, nós vamos na página 192 responder algumas atividades bem legais sobre o que nós acabamos de ver aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira, assinale a ilustração que representa corretamente a trajetória da luz emitida pela lâmpada elétrica que permite a Bruno enxergar a revista. Vocês lembram da imagem lá
do livro, do rapaz que estava lendo o livro? Né? Lembram daquela imagem? Lembram como é que acontece? Então, vamos ver aqui se a gente encontra uma imagem que mostra exatamente como é que acontece para que ele consiga ler o livro. Olha só, ele tem aqui, né, um objetozinho de mesa que ajuda ele a ver, né, a enxergar, e um abajur de mesa, né, e ele está com uma revista, ele tá lendo ali a revista. Vamos ver aqui qual dessas imagens mostra exatamente a direção da luz, né, que parte a luz, e depois que chega até Bruno para que ele possa enxergar a revista. Esse primeiro aqui, olha só, a luz, ela está saindo aqui, né, dessa fonte de luz, desse abajur, e está indo para o olho dele, e do olho está indo para a revista. É assim que acontece, gente? A luz, ela bate no olho e depois vai para a revista? Não, não, né? De jeito nenhum. Então, esse aí está errado. Nós não vamos marcar. Não é assim que acontece. A luz, vamos lá para a segunda. Na segunda imagem, a luz está saindo do abajur, está indo para a revista e da revista está indo para o olho de Bruno. É assim que acontece? Exatamente assim. Exatamente como na imagem que a gente viu lá no início do nosso assunto. Ó, sai daqui da fonte de luz, bate na revista e depois vai para o olho. E ele consegue enxergar a revista. Então, nós vamos marcar essa alternativa. Marca o xizinho aí. É essa que está correta, tá bom? Mas vamos ver as outras. Por que é que as outras não estão corretas? Vamos lá. Na terceira, a luz está saindo daqui e indo para a revista, tá certo? Mas ele está dando a entender que do olho dele também está saindo uma luz e indo para a revista. Não é certo, né? O olho dele não emite luz, não é isso? Então, a luz está saindo daqui, né? Mas não está saindo daqui. Então, essa daí está errada, ok? E a última, a quarta, olha só como é que a quarta está mostrando. Está mostrando que a luz está saindo do olho de Bruno e está indo para o abajur. É assim que acontece? Não, não. Então, a quarta também está errada. A correta é a segunda imagem, a que nós marcamos. Ok, gente? Essa é a trajetória da luz que está saindo da lâmpada e que está indo para a revista e depois para o olho de Bruno. Certinho? Marcaram? Muito bem, fiquem atentos. Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão. A luz é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. Nós já vimos isso, né? No entanto, é preciso ter alguns hábitos para manter a saúde visual. Gente, para manter a saúde dos nossos olhos e nós continuarmos enxergando bem, é preciso ter alguns hábitos, é preciso ter alguns cuidados. Isso é muito interessante. Então, converse com seus colegas, converse com as pessoas aí da sua casa sobre cada um dos itens a seguir e pinte os quadros daqueles que ajudam a manter a saúde visual. Nós vamos conversar agora e vamos responder para vocês poderem pintar esses quadros, mas depois também você pode conversar com a sua mamãe, com o seu papai, sobre a importância de nós termos alguns hábitos para manter a nossa saúde visual, a saúde dos nossos olhos, tá bom? Então, o primeiro quadro está dizendo que não devemos olhar diretamente para o sol. É verdade isso, gente? Não devemos olhar diretamente para o sol? É verdade, né? A gente não pode olhar diretamente para o sol por causa dos raios solares que podem prejudicar a nossa visão. Então, eu vou marcar um X e vocês vão pintar este quadro. Esse é um dos hábitos que nós devemos ter. Inclusive, vocês lembram que nós vimos isso quando a gente estudou sobre a luz solar? Nós vimos sobre isso, né? Nós não devemos olhar diretamente para o sol. Então, podem pintar este quadrinho. Vamos lá para o segundo. Nós devemos dar preferência para ambientes pouco iluminados
para fazer leituras? Quando você quiser ler alguma coisa, o certo é você ir para um lugar pouco iluminado, para um lugar mais escuro, é isso? De jeito nenhum, gente, não podemos fazer isso. Nós temos que procurar os ambientes mais bem iluminados, os ambientes bem iluminados para fazer leituras, porque a gente não pode ficar forçando a nossa visão para ver alguma coisa. Então tem que estar bem iluminado para que a gente possa enxergar bem as letras, as imagens, tá certo? Então, na hora de fazer leituras, tem que ter um ambiente bem iluminado, tá? De preferência também uma fonte de luz próxima, pode ser um abajurzinho de mesa, como aquele das imagens, para poder iluminar, para poder ficar virado para o livro, ou para a revista, ou o que você for ver, certo? E você iluminar bem, para não ficar forçando a visão, tá bom? Então, esse nós não vamos pintar. Nós devemos utilizar óculos de sol, gente? Devemos utilizar óculos de sol? Sim, esse aqui a gente pode pintar. Os óculos de sol, eles ajudam a proteger a nossa visão, né? Para a gente não olhar diretamente para os raios ou até para proteger da luminosidade ao redor, né? Naqueles horários assim que o sol está mais quente, que os raios eles são mais fortes, então os óculos de sol eles protegem os nossos olhos da luminosidade. Mas lembrando, tem que ser óculos de sol de qualidade, não pode ser qualquer um. Nem todos protegem, certo? Aí a próxima, então podemos pintar o terceiro. Vamos agora para o próximo. O próximo diz assim, não utilizar óculos de sol. Como assim? Não, nós já marcamos que devemos utilizar óculos de sol. Então esse nós não vamos pintar, certo? Não utilizar óculos de sol pode deixar em branco, porque nós não devemos seguir essa orientação. Devemos utilizar os óculos de sol, sim. O próximo, evitar ambientes muito iluminados, evitar ambientes muito iluminados. Gente, quando fala muito iluminados, é excessivamente mesmo, muito, aqueles ambientes muito iluminados que quando a gente entra assim, chega a gente tem que, a gente tenta fechar um pouquinho o olho para poder, porque está atrapalhando, fica atrapalhando, incomodando a visão da gente. Então a gente deve realmente evitar esses ambientes muito iluminados, certo? Podem pintar, ok? O próximo, fazer leituras em ambientes bem iluminados. Agora sim, bem iluminados, não muito, né? Passando do limite, não. Mas quando você for fazer leituras em ambientes que estejam bem iluminados, isso é importante. Então, esse aqui também a gente vai pintar, porque está correto, certo? Nós só devemos fazer leituras em ambientes que tenham uma boa iluminação. O próximo, evitar o uso excessivo de aparelhos eletrônicos que emitem luz, como computadores e telefones celulares. Gente, os computadores e os telefones celulares, eles também são fontes de luz. Eles também são corpos luminosos, eles emitem luz. Agora, nós não podemos utilizar esses aparelhos excessivamente. O que é excessivamente? Demais. Então, não é bom para a nossa visão que a gente fique horas e horas no computador ou no telefone celular, principalmente se for à noite e se for numa iluminação que não é muito boa, né? Em algum lugar meio escuro, né? Que você não está enxergando bem. Então, isso é terrível para a visão, pode comprometer a nossa visão, porque ali você fica forçando a sua visão para poder enxergar, ou então a sua visão às vezes cansa, ela também cansa, sabia disso? Né? Eu tenho certeza que vocês já sentiram assim os olhos, né, que estavam cansados de ficar assistindo TV durante muito tempo, ou olhando no computador, no telefone celular. Então nós não devemos realmente, nós devemos evitar o uso excessivo de aparelhos eletrônicos que emitem luz, está certíssimo, né? Temos que evitar isso para não prejudicar a nossa visão. Usa um tempinho, dá um descanso, tá certo? Depois, mais tarde, usa novamente, tá?
e sempre em locais bem iluminados. E o último, passar protetor solar nos olhos. Gente, isso pode? Passar protetor solar nos olhos? De jeito nenhum. Então, nós não vamos pintar esse último quadrinho. De jeito nenhum. Passar protetor solar na pele. Nos olhos não pode de jeito nenhum. Tá certo? Então, vamos para a página 193, certo? Que tem mais uma atividade muito legal para a gente responder. Agora é a hora de ver se vocês realmente entenderam sobre aquela história dos corpos. Lembra? Corpos opacos, corpos translúcidos, corpos transparentes, tá certo? Vamos ver se vocês entenderam essa parte aí, ok? Vamos lá, gente, ó. Então, vamos ver aqui se vocês conseguem identificar quais são os corpos opacos, corpos translúcidos e corpos transparentes. Então, leia a seguir o experimento realizado por Marcela e seus colegas e responda às questões propostas. Então, acompanhando no livro, página 193. Marcela e seus colegas fecharam as cortinas da sala de aula. Em seguida, apontaram uma lanterna acesa para 4 objetos diferentes. Tinha um prato de cerâmica, um recipiente de vidro transparente, um prato de cerâmica, um recipiente de vidro transparente, um espelho e papel manteiga, certo? Tinha esses 4 objetos. Papel manteiga, gente, é aquele papel que o pessoal às vezes utiliza para colocar, por exemplo, em alimentos, no fundo de uma forma para fazer um bolo, para na hora de desenformar, na hora de tirar o bolo da forma, fica mais fácil, né? Então, é um papel que é utilizado muito em alimentos, certo? É um papel que ele é quase transparente, tá? Então, papel manteiga. Então, escreva o número de cada objeto da coluna à esquerda no quadro do esquema, que representa adequadamente o comportamento da luz ao incidir em cada um deles. Então, do nosso lado aqui esquerdo, nós temos alguns números representando cada objeto. O 1 é o prato de cerâmica, o 2 é o espelho, o 3 é o papel manteiga e o 4 é o recipiente de vidro transparente. E aqui, gente, do lado direito de vocês, vocês vão ver aí algumas situações mostrando como é que funcionou quando eles acenderam a lanterna e apontaram para o objeto, certo? Então, teve objeto que deixou a luz passar mais ou menos, teve objeto que a luz passou completamente, teve objeto que bloqueou a passagem da luz, não foi? Não passou, e teve objeto que refletiu, a luz bateu e voltou, tá certo? Então, vamos ver qual é que corresponde a cada um. Vocês lembram, vamos lá, a primeira situação, a luz bateu e passou aqui um pouco da luz, a outra parte ficou, passou só um pouco. Que tipo de objeto é esse, gente? Que tipo de objeto é esse que quando você coloca alguma fonte de luz, vira alguma fonte de luz para ele, quando a luz bate, passa um pouco, uma parte da luz e a outra fica? Qual é esse tipo de objeto? Vocês lembram? É o objeto translúcido, não é isso? É aquele objeto que deixa mais ou menos passar a luz. Lembram que lá a gente estava falando de um plástico, de um papel manteiga, A gente estava falando disso. Então, esse é um objeto translúcido. Então, esse aqui é o 3, é o número 3. Se você colocar aqui a luz direcionada para esse papel manteiga, vai passar um pouco dessa luz, mas o resto não vai passar completamente. Você não vai conseguir ver completamente o que está do outro lado, certo? Então, é o número 3. Essa situação aqui, gente, que nós temos a luz, ela está passando completamente, para o outro lado, completamente.
Então, nesse caso aí, nós temos um objeto de que tipo? Um objeto transparente. Você consegue ver do outro lado, né? Porque a luz, ela passa, você consegue ver. Então, esse aqui é o número 4, é esse recipiente transparente. Pode colocar aí, número 4. Muito bem. A próxima, que é bloqueou. Ele bloqueou, ó, a luz, não passou nadinha. Qual desses outros dois objetos vai bloquear a luz e não vai deixar ela passar de jeito nenhum? Ela vai ficar aí, ela vai, como a gente diz, ela vai morrer ali, pronto. Não tem para onde, não vai para lugar nenhum. É o prato de cerâmica. É esse prato de cerâmica. Por quê, gente? Porque se você colocar uma lanterna apontada para o prato de cerâmica, primeiro você não consegue enxergar nada do outro lado, né? A luz não passa, a luz acabou ali, morreu ali, certo? Então, é o número 1. Ok. E só sobrou, gente, o espelho, que é exatamente isso aqui que acontece no espelho. Lembra daquela imagenzinha que a gente viu? Então, isso é que acontece. A luz, ela bate no espelho e ela volta, ela reflete, né? Ela bate e volta. Isso é que acontece com o espelho, que é o número 2. Olha que legal, gente. Olha que forma legal da gente exercitar e aprender mais sobre esses objetos, que é muito interessante. Você pode até fazer isso em casa, pegar uma lanterna, uma fonte de luz, a lanterna do próprio celular e ir testando nos objetos, tá bom? Para descobrir qual é o objeto que é opaco, qual é que é translúcido e qual é que é transparente. Ok, então aqui termina a nossa atividadezinha, né? A atividade que nós fizemos e que encerra a nossa aula sobre a luz e os objetos. O que foi que nós aprendemos hoje na nossa aula de ciências? Nossa aula de ciências que continuou, que deu continuidade ao nosso assuntinho sobre a luz. Nós tínhamos falado sobre a luz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e hoje nós falamos sobre a luz e os objetos. Sendo que os objetos, nós vimos, eles precisam, para eles serem enxergados, eles precisam de um corpo, de uma fonte de luz, de um corpo luminoso. Quando o objeto, ele não tem luz, ele é chamado de corpo iluminado, né? E os objetos, eles podem ser de 3 tipos. Podem ser opacos, que não deixam a luz passar, translúcidos, que a luz passa mais ou menos, e transparentes, que a luz consegue atravessar. Não é isso, gente? Então, gostaram da nossa aula de ciências? Muito legal, né? Agora, exercitem, façam outras questões no livro, no finalzinho do capítulo tem outras questões também, ou também façam experiências sobre a questão da luz para descobrir mais coisas. E depois a gente fala sobre esse assunto na nossa videoconferência, ok? Beijo para vocês, abraços virtuais e até nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.